Bem-vindos a mais um episódio do Hotel Love Talks, esse conteúdo que o Peter não gosta que eu fale, mas eu sempre repito. Humaniza os hoteleiros, traz o lado em que as pessoas não conhecem, mas também com muito conteúdo, com muita coisa boa, mostrando que hoteleiros têm carreiras excelentes, mas também são excelentes pessoas, né? Os nossos convidados têm essas características. E eu estou aqui com Nai. Tudo bom, Uber? Tudo jóia e tu? Tudo ótimo. Bora para mais uma, então? Bora para mais um. Já tá se adaptando já esse. Eu acho que eu tô adaptada Já já, tá já. ambientada. Agora, Agora é bora. só coisa Daqui boa. partiu o Jornal Nacional. Opa! Me chamem também. Perfeito. Mas antes de tudo, vamos agradecer os nossos patrocinadores. Primeiro a R1, que está conosco desde o início, apoiando, fazendo com que esse conteúdo chegue até vocês, a toda a equipe que está aqui ajudando a gente. E também a Reagens, que já vou deixar aqui, né, a hora que a gente for apresentar a nossa convidada, que está também nos apoiando nessa temporada. Nai, quer apresentar a nossa convidada? Então, nossa convidada é uma velha conhecida sua, né, Uber? Pelo que a gente estava falando aqui Longa data. nos bastidores do alto escalão de uma das principais administradoras do país. Então, bem-vinda, Flávia Camargo, diretora de operações da ICH Administração Hoteleira. Tudo bem? Muito obrigada, tudo ótimo. Que honra estar aqui, ainda mais com o Uber. Coraçãozinho para você. Muito bacana te reencontrar nessa mesa, nesse contexto, Legal. depois de muitos anos. A gente estava tentando fazer as contas, né? Pouco Sim. mais de 15 anos, né, Uber? Sim. Eu comecei jovem aprendiz, tá, gente? Então, só pra constar. Já entreguei a idade também. Sim, mas foi um grande prazer, assim, que a nossa carreira proporciona encontros muito legais, né? E o tempo que a gente trabalhou junto, no contexto que a gente trabalhou junto, sempre se ajudando muito, se identificando muito em muitas coisas, então muito legal. E eu sou muito, muito fã da sua carreira, porque te ver ocupando esse espaço, sendo a pessoa que você é, acho que só brindou tudo que você tem como competência. O Binho, obrigada. O Binho para os íntimos. Já entregou o apelido. Era assim que a gente se chamava na época, toda a equipe. Então também tem uma recíproca super verdadeira, um carinho enorme por ti. Legal. E fazer parte de tudo isso, e você ter feito parte da minha história, com certeza foi um grande passo aí que eu dei, principalmente na área comercial. Que bacana. Ó, vou deixar com você o brinde. Muito já. Obrigada. Presente de participação. É isso, né? Mas agora vamos lá. Vamos lá. Quem é a Flávia antes de ser a Flávia da hotelaria, desde a pequena Flávia? Pequena Flávia, vamos Flávia. lá. Tenho muito orgulho de contar essa história. Estava até refletindo um pouquinho antes de vir para cá. Mas eu sou natural de São Paulo, minha família é toda aqui, cresci por aqui em São Paulo, Hoje pago meu IPTU em São Paulo, a gente vai chegar lá, mas eu não fico em São Paulo. Eu viajo bastante, mas a minha história ela tem alguns pilares e alguns alicerces que eu tenho bastante orgulho em poder compartilhar. Inclusive, parabéns pela iniciativa de vocês, porque Legal. Atrás de todo profissional tem sempre uma pessoa física e uma história bacana que a gente às vezes desconhece. Talvez eu conte coisas para você que você não saiba, Aí, mas que também me trouxeram até os dias de hoje. Mas desde cedo, aos 3 anos de idade, já comecei a fazer dança. Já comecei nos esportes, e aí era tudo junto, né? Balé, jazz, flamenco, sapateado, fiz teatro também. Então, a minha história paralela à escola tinha muita responsabilidade já em termos de esporte. Isso, coincidentemente ou não, vem comigo até os dias de hoje. Mas eu vim também de uma escola tradicional de São Paulo, que quando eu estudava eu não gostava, mas hoje sou muito grata a tudo que eu tive de disciplina, de responsabilidade, de ritos que tinham muito fortes ali na escola. É uma escola que tem mais de 100 anos. Saí de lá tendo a certeza de que meus filhos não estudariam lá, e por ironia do destino, onde eles estudam, na mesma escola. Então, muita coisa eu aprendi lá. Na verdade, o primeiro contato com hotelaria veio através da minha escola.
naqueles movimentos que tinham de feiras vocacionais. Então, eu sempre gostei muito de idiomas. E aí, uma professora que eu tinha muita proximidade falou, por que você não dá uma passadinha lá na parte de hotelaria? Era uma bancada tão pequenininha, tão intimista, mas eu tive contato com a docente, a diretora na época da faculdade que eu trilhei. Eu gostei muito do que ela me disse, do lado de pessoas, de viagens, de serviços e tal. Fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, mas também tinha um lado para propaganda e marketing que eu gostava bastante. Então, eu prestei faculdade por essas duas. Primeiramente, eu passei em propaganda e marketing, aquela coisa, né? Aquele anseio, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, queria, com 17 anos, né? Já queria entrar na faculdade e tal, intensa. E aí eu comecei... Você com 3 anos, você já queria estar formada. Eu comecei a cursar, tá? Propaganda e marketing. Fiz uma semana. Exatamente, com 3 anos eu já sabia que eu queria ser médica. E tudo mudou. Hoje sou hoteleira. E aí comecei a cursar essa faculdade. Odiei as primeiras matérias, as primeiras semanas, porque era muito voltado para história. Eu nunca gostei de história. Eu sempre gostei de números exatas. Para mim, dados e fatos, não há argumento, sabe? Então, quando eu passei na hotelaria, eu falei, não vou para propaganda e marketing. Vou tentar a administração hoteleira, que foi o meu curso, com aquela docente que eu tinha tido contato. E foi assim que eu comecei a estudar hotelaria logo no primeiro semestre de curso. Eu ainda tinha 17 anos. Eu quis começar a estagiar. E foi muito importante. Eu queria ver na prática, né? O que eles estão me contando é verdade? Será que é assim mesmo que funciona um hotel? E comecei meu primeiro estágio na recepção. E eu vou te dizer, tá? Naquela época, eu pagava para trabalhar praticamente. Ganhava uma bolsa, auxílio, que beirava ali os seus R$200. Trabalhava aos finais de semana. Olha. Tá? E estudava, não reclamava. E quando a gente traz essa analogia para os dias de hoje, como mudou, não é mesmo? Bastante. Então, acho que a minha primeira introdução ali na hotelaria foi dessa forma. E só, desculpa te Diga, interromper. Claro. Nessa feira vocacional, te venderam um peixe para a hotelaria. Quando você entrou de fato, as suas expectativas foram atendidas ou foi uma coisa completamente diferente do que você esperava? Excelente pergunta. De fato, né, a gente ilustra o hotel como se fosse algo como a gente faz analogia quando nós somos os clientes do hotel, né? É muito diferente essa realidade. A hotelaria, eu comparo muito, né, com um palco, né, que a gente representa, que a gente vai lá e ensaia, mas tem os bastidores por trás. Opa, então, quando eu comecei o estágio, conhecer esses bastidores foi muito positivo, porque eu, de novo, sou muito dados e fatos, então precisei entender o porquê das questões, dos números, mas aquilo muito me encantou, né? Eu me identifiquei de imediato, então abri mão de muitos finais de semana assim, e talvez isso foi extremamente importante para que eu conseguisse entender o todo, mas de fato, respondendo a sua pergunta, muito diferente, mas muito encantador, ao meu ponto de vista. Quando você falou, você é hoteleira, eu tive muito apoio da minha família. Imagina, ai meu Deus do céu. Não, eu tive muito apoio, assim, porque é uma diretriz que a gente começa a seguir, tudo depende da gente se vai dar certo ou não, né? Então, se você faz com amor, com dedicação, acho que qualquer profissão tende a dar super certo e só depende da gente mesmo. Legal, bacana. E você começou a recepção? Comecei na recepção. Passou por vários cargos ali de atendimento, de bastidor e afins, né? Sim, logo no meu primeiro ano eu já fui efetivada, quando eu fiz 18 anos, que precisava ter essa virada de chave, em vendas, em grupos, então aquele meu ladinho comercial começou ali. Eu pude passar por várias áreas operacionais do hotel. Eu tive a oportunidade de trabalhar, pode falar nomes? Pode, com uma grande mentora que você conhece muito bem e que eu sou muito grata por todo o aprendizado e mentoria que ela me deu de graça na prática, com muito suor, muito difícil, mas que é a Maria Rosa Leroy. Hoje minha colega, parceira, nós temos hoje o mesmo cargo, a gente troca muita figurinha, mas aprendi muita coisa com ela.
E com ela eu trabalhei como assistente de gerente geral. Então, tem uma interface muito grande, né, com todas as áreas. Então, atuar mesmo, eu só não em áreas operacionais com financeiro propriamente dito, com governança diretamente também não, mas as demais, todas elas. Gente, é verdade, viu? Eu já vi ela colocando toquinha, indo pra cozinha, já vi ela apoiando outras áreas na prática, então não era uma assistente que ficava só na cadeirinha, não. Então conta um pouco pra gente, Uber, como que foi trabalhar com Flávia? Cara, Flávio foi muito louco quando a gente se encontrou, porque eu vinha da Rede Accor, dentro de um contexto muito mais disruptivo, assim, né, da hotelaria como um todo e tal, e Flávia ali na rede Blue Tree de hotéis. E Flávia, com todos os conhecimentos de procedimentos e afins e tal, enfim, que no fundo eram muito importantes, né? Sim, com certeza. Afinal de contas, a Blue Tree construiu esse conceito de hospitalidade que era muito importante. E óbvio que depois eu dei valor, porque assim, para cada cargo, para cada ação, para cada coisa, existia um procedimento, né? E isso era importante para até nortear o que a gente fazia, como fazia, enfim. Só que quando a gente se cruzou pela primeira vez, e estereótipo é uma coisa muito louca, né? Eu olhei pra Flávia e falei, não vai dar certo eu trabalhar com essa menina. Por que, Uber? Que você teve essa impressão? Toda arrumadinha, toda assim e tal, enfim. Aí você pensa assim, é o tipo da pessoa que não vai, sabe? Não desenrola ali uma amizade. Que aparenta ser uma pessoa, mas que não... Uma profissional, mas não vai. E assim, logo, acho que nas primeiras semanas quebrou todo o seu pré-conceito. Tudo. E a gente se deu muito bem por diferenças versus similaridades. Então, assim, toda essa parte que ela tem dessa técnica, de entender essa técnica de fazer e tal, enfim, era muito importante. E aí também, ela sempre também viu em mim essa coisa muito... Esse contraponto, diferente, né? Nesse contraponto, a gente se deu super bem, assim, Assim, quando eu sinto 5 segundos de vontade de voltar para a hotelaria para trabalhar com pessoas momento rasgação de seda, adoramos. Posso rasgar um pouquinho também? Por favor. Trabalhar junto com o Uber foi muito, muito, muito importante. A gente dividia a mesma sala, mas eu sempre tive esse meu lado mais operacional, de processos, isso é muito verdade, fazia parte ali do comitê de auditoria dos hotéis, enfim. Mas eu admirava muito vê-lo sendo vendas no telefone, que era algo encantador. Ele quebrava qualquer não, ele conseguia marcar qualquer visita e aquilo me inspirava, então aprendi muito contigo também. Que legal. E foram bons momentos que nós nos reencontramos depois também. Que legal, mas foi bacana, Então, às vezes a gente vê, e eu acho que é o legal daqui, quem te vê hoje ocupando o cargo que você ocupa, muitas vezes acha que você nasceu nesse cargo, né? E não imagina os R$200, os finais de semana, todo o trabalho que se tem. Assim, a gente não apoia isso, mas naquele momento a gente precisava trabalhar, às vezes até, 8 horas, 8h30 da noite, porque tinha uma demanda ali para um hotel específico e tal. Então, é isso, né? São carreiras que são construídas, muitas vezes, através dessa competência. Então, é isso. E a magia desse programa é essa também, né? Esses reencontros que o Hotel Lobitox proporciona, né? Você já teve tantos aqui, pessoas que você trabalhou junto. Assim, né? Porque agora não consigo mais a gente. E aí você, ali na Blue Tree, você começa a evoluir e tal, enfim... E vai cada vez mais crescendo, né? Sim, daí todas as movimentações que aconteciam ali junto com a Maria Rosa, eu ia junto com ela, eu me deparava muito com pessoas como você teve um preconceito, que eu tive que me provar muitas vezes por aí, que o estereótipo não condiz às vezes com a competência que a gente teve, então foram desafios assim bem bacanas, mas não sei se você se lembra, eu tive um hiato da hotelaria na minha carreira. Sim.
que eu acho bacana contar, porque nem todo mundo sabe, mas eu não estava procurando nem nada, estava inclusive depois ali no Faria, que a gente teve momentos juntos também, fui chamada para trabalhar num segmento de coworking, naquela época pouco conhecido, mas eles só contratavam hoteleiros, porque o negócio era muito similar. Então, ao invés de quartos, salas comerciais, no mesmo conceito. Então, com serviço, com atendimento, e muito da minha base comercial eu desenvolvi ali. Sim. Porque eu sempre me defini como profissional operacional. Sim. E lá, eu tinha um desafio comercial, eu era comissionada pelas inovações que eu fazia, pelos negócios que eu trazia para compor aquela ocupação, que era o mesmo indicador, né? Tinha ocupação, não era diária média, era outra receita por sala, que nós tínhamos a sigla ali internamente, mas que fez muito sentido para minha carreira. Como eu comentei, eu sempre gostei muito da parte de idiomas, de utilizar isso no meu dia a dia. A hotelaria me proporcionou muito isso, mas nessa empresa também, meu reporte era para fora. Então, eu passei por entrevistas, inclusive, com o meu ex-chefe atual, atualmente ele é falecido, né? Mas que foi uma grande inspiração para mim, americano. E então tinha todos os reportes, metodologias americanas que me enriqueceram e que eu lembro até hoje, assim, quando eu preciso pensar em conceitos ali de vendas, eu lembro de umas metodologias que eu pude aprender por lá. Me destaquei também bastante, já assumi 2 empreendimentos, enfim, então foi um movimento bem importante na minha carreira ter saído da hotelaria para ver que não é só aquela redoma, né? Que muitas vezes a gente acha, mas eu pude ver com outro olhar e foi muito complementar à minha carreira. Foi onde eu conheci o pai dos meus filhos. Então, quando a gente optou por casar, um dos dois teve que começar a se movimentar. E aí eu fui participar de um processo seletivo para voltar para a hotelaria, numa consultoria especializada em recrutamento, que eu pouco conhecia como funcionava a dinâmica. E aí, fazendo entrevista para essa vaga, eles me pararam a entrevista e me perguntaram: já pensou em trabalhar recrutando para a hotelaria? Eu falei: não, nunca. Então, deixa eu te explicar como que funciona. E aí, eles me explicaram como que era esse movimento. Então, eu voltei para a hotelaria nesse contexto, ainda linkado com hotelaria, mas eles só... A maneira de trabalho de uma consultoria especializada é essa. Então, profissionais que não são de RH recrutam para o segmento que você conhece. Então, eu sabia se aquele profissional estava falando a verdade ou não, eu sabia como funcionava a dinâmica de um hotel. Então, isso era muito enriquecedor. Mas também utilizava o meu lado comercial, porque eu tinha que buscar as minhas vagas. Então, tinha um dia que era só comercial, que eu tinha que buscar as vagas, eu entregava as vagas, trabalhava das 8 às 8, enfim. Foi um grande aprendizado, uma empresa também multinacional, me trouxe muita base de conceitos de como conduzir os processos, métricas, ranking, top biller que tinha, quem faturava mais, e óbvio que eu sou competitiva, o Uber me conhece. Não, imagina. Eu queria fazer parte de tudo aquilo. Então, também foi um momento importante ter trabalhado. Teve uma época que eu recrutei para Chile, Chile, Argentina, Peru. Então, eu tinha esse lado de recrutar ali também para fora, em serviços. Então, foi muito bacana. Quando eu casei e tudo mais, tive meu primeiro filho. Também não sei se você sabe dessa, mas uma baita curiosidade sobre a minha vida. Eu tive uma paralisia facial. Nossa. 3 dias depois que eu voltei com meu bebê pequeno, recém-nascido, em casa, mãe de primeira viagem, que a gente não sabe como que vai ser, eu voltei para o hospital e fui diagnosticada com paralisia facial. E aí eu fiquei 9 meses afastada no mercado de trabalho. Nossa. Porque eu não tinha fala, eu tinha cuidados muito especiais, eu tive que tomar uma decisão muito importante, mas que eu não me arrependo, eu não costumo me arrepender das decisões que eu tomo, que era ou eu ia por um tratamento médico mais forte, com medicações fortes, ou eu amamentava meu filho. Eu escolhi amamentar o meu filho. Então, isso fez com que o meu tratamento demorasse mais, fosse né? mais moroso. E eu cheguei a pesar 45 quilos, porque eu não conseguia mastigar, eu não tinha movimentos. Foi um nervo aqui atrás da orelha que ramifica e o meu rosto paralisou, não sentia nem o tato. Mas foi um momento muito importante para minha vida pessoal, de muito aprendizado. Cara, te conhecendo,
E até agradeço por compartilhar, porque acho que isso é muito importante. A gente fala muito sobre algumas pautas que muitas das pessoas não conhecem, né? De como é que é ser mulher dentro do contexto corporativo, Sim. como Ser mãe dentro no contexto dentro da corporativo, né? hotelaria e assim por diante. E te conhecendo, eu penso muito no quanto para você foi uma escolha difícil, porque assim, você ama trabalhar. Você é tipo Exatamente. Era, né? Uma Ainda sou máquina. igual. Não mudei nisso. Uma máquina de trabalhar. E essa escolha foi muito mais humana, né? No sentido do tipo, não, eu preciso agora me dedicar a mim e ao meu E a filho nesse família. contexto. A maternidade me trouxe enormes aprendizados Legal. e esse foi um deles. Eu tinha muito leite. Eu jamais, e eu lia muito, enfim, a gente vai tentando aprender a ser mãe, né? E não tem como aprender, você vai aprendendo na prática. Exatamente. Mas eu lia muito que muitas mães não tinham leite e tal, e eu, com aquele benefício de ter muito leite para amamentar, eu jamais optaria por mim, não pelo meu filho. Então, hoje eu sou mãe leoa, não sou diferente disso, Imagino. protetora e etc. Não faria diferente, mas isso prorrogou um pouco o meu retorno para o mercado. Legal. E sabe como que eu voltei? Como? Vou te contar. Recebi uma ligação, adivinha de quem? Maria Rosa. Maria Rosa. Me ligou e falou: você já tá pronta? Eu falei: eu não sei que se eu tô legal. pronta. Eu ainda estava com acompanhamento médico, eu tive que fazer fono, até falar eu tive que reaprender. Eu não tinha dicção de falar algumas letras, algumas palavras, o M, o N, o P, o T, saíam muito difíceis. Então foi uma reconstrução mesmo, Sim, né? com Do certeza. zero. Reaprender a falar, é como você volta para a infância, né? Exatamente. E aí eu falei, eu não sei se eu tô pronta, mas eu jamais vou falar não para você, Maria Rosa. Então eu voltei e foi muito importante voltar. Legal. Eu voltei nesse contexto para a hotelaria, depois desse movimento. Muito difícil, aquele distanciamento, né, do filho, depois de ter ficado 9 meses ali junto. E aí aquela coisa, né, voltei a trabalhar, ele parou de mamar. E aí eu falei, não, bom, agora eu preciso seguir. Não, e você teve que voltar num ritmo que você não está habituada, né? Exatamente. E aumentando o ritmo gradualmente. Aí E com mais uma faceta, que eu sou meio uma faceta, mãe. Mais uma skill pro Mais currículo, uma skill. né? E como é que a IHC entra na sua vida? A ICH. ICH. Ai, Jesus. Em- Desculpa, Alexandre. Todo ICH. A ICH entrou na minha vida também na sequência desse meu movimento de retorno para a hotelaria. Faz 8 anos que eu estou na ICH, eu entrei como gerente geral. Passei por 3 prédios extremamente diferentes, mas extremamente importantes na minha carreira, cada um com a sua peculiaridade, com o seu desafio. Uma das mudanças que eu fiz de unidade foi no pré-pandemia. Então, eu tive meu segundo filho na ICH e eu estava de licença maternidade com 3 meses. Ixi, eu vou ter que contar isso, mas com 3 meses e meio de licença maternidade do meu segundo filho, eu recebi uma ligação do meu antigo chefe, hoje um grande parceiro, e eu admiro muito o Vinícius. Flávia, lembra que você me falou qualquer coisa que precisasse, eu podia te ligar? Eu falei, claro, tô ligando. Assumimos um outro prédio e a gente tem algumas questões ali que precisamos antecipar um pouquinho, está disposta. Eu fui super aberta e super disposta. E se eu não me falha a memória, isso foi em fevereiro e a pandemia veio em março. Então, foi um movimento que eu tinha 2 filhos pequenos, um com 4 meses em casa e uma pandemia. Então, eu tenho uma foto icônica que é eu com um telefone, com um bebê no colo, digitando, e aquelas coisas, né, de Que incrível. trabalho contingencial, porque Sim. a pandemia nos trouxe ressignificou muita coisa na hotelaria e muitas coisas que a gente traz beneficamente até os dias de hoje. Mas foi assim meu retorno também do meu segundo filho, com emoção. Com emoção também. Numa Legal. pandemia. E como é que foi a primeira gerência geral? A primeira gerência geral, olha, eu fui para aquele meu movimento que eu fiz para
para o segmento de coworking foi uma gerência geral, Foi uma né? gestão, né? Foi uma gestão, eu era o número 1 ali da unidade de negócios. É um grande desafio. Eu sou uma entusiasta em pessoas. Eu amo entender as pessoas. Amo naturalmente liderar. Eu queria ser um observador oculto de te ver no seu primeiro dia na gerência geral. Por quê? Porque você é muito boa com pessoas. Mas dentro de um contexto, muitas vezes, que você tem uma linguagem corporativa, Sim. procedimentos, enfim. E aí, claro, a gente sempre lidou muito... Trabalhando juntos, a gente sempre lidou muito bem com pessoas, mas, ao mesmo tempo... uma coisa é dentro de um departamento específico a gente está lidando com as pessoas, está lidando com a pessoa de A e B e tal. Outra coisa é ser a gestora geral de pessoas. Aí você vai ter o pessoal da base, o pessoal do intermédio ali, o pessoal, enfim, fora o... É um outro contexto, né? É um outro contexto. Mas eu sempre amei essa responsabilidade, né? Quanto mais a gente vai crescendo, mais desafios, mais responsabilidades, mas acho que a maior responsabilidade que a gente tem é por pessoas, né? O segmento hoteleiro são serviços, então a gente atende por serviços, a gente tem que estimular as pessoas a fazerem por nós aquele serviço. Então eu sempre fui muito participativa. Quando precisava entrar, eu colocava a touquinha, eu ia para a cozinha e fazia ali o que precisasse ser feito para que o cliente não sentisse qualquer ausência, qualquer deficiência. Teve um momento ali na época da pandemia que eu tive 9... Eu nunca vou me esquecer desse número, 9 atestados no mesmo dia. Nossa. Porque era aquela coisa, né? Isola, e a gente precisava continuar... as coisas precisavam continuar. Era um hotel que optou por continuar aberto, né? Então, isso fez sempre muito parte da minha trajetória. Eu utilizo muito a escuta, eu gosto muito de escutar quando tem algum tipo de situação. Toda a situação eu costumo dizer que tem 3 lados, o que um teve uma interpretação, o que o outro teve o que de fato aconteceu. É a verdade, exatamente. Né? Então, utilizar desse meio de campo ali muito na escuta. Eu também costumo dizer, a gente tem 2 ouvidos e uma boca para escutar mais e às vezes falar menos, né? Então, toda essa história que aconteceu na minha vida, eu talvez tenha refletido muito e aprendido muito mais a escuta do que a fala. Eu vou deixar a Nayara perguntar, senão eu fico perguntando tudo. E, bom, você falou que a dança, o esporte sempre foi parte da sua vida desde criança e continua sendo, né? Você chegou a comentar sobre isso em outras entrevistas que a gente já fez. Como que você conseguiu trazer, né, em paralelo a dança, o esporte, agora sendo mãe, sendo alta executiva? Como que isso hoje atua na sua vida? A dança é o meu equilíbrio e o esporte também. Então... acho que por trás de todo profissional tem várias facetas e essa são uma das minhas facetas que eu tenho muito orgulho. Eu tive algumas pausas na dança, nesses movimentos que eu tive de pós-operatório, pós-parto, enfim, mas sempre voltei. Em todo lugar que eu morava, eu sempre buscava. Que tipo de dança você Hoje eu faz? atuo com jazz. Ah, legal. Deixei os outros, fui fazendo um filtro, né? Então, eu fiz um monte, fui fazendo um filtro onde que eu me identificava e hoje eu fico com o jazz. E esportes, foi um bichinho que me picou ali, que é minha terapia, eu digo, de endorfina. Muito importante hoje, complementar a minha rotina insana de viagens e tudo mais. Eu sempre arrumo um tempo para isso acontecer. Hoje eu pratico natação, que eu também fiz na minha infância, esqueci de comentar, mas no meio de tudo aquilo ainda tinha natação. Entendi. E o cardio eu faço através da natação. Cheguei a tentar corrida, mas não consegui seguir, tive uma sobrecarga na coluna e aí eu tive que fazer escolhas e eu confesso para vocês que nunca foi algo que eu tinha muito prazer. E natação eu tenho prazer. Hoje eu pratico beach tênis. Comecei há uns 4 anos, mas do ano passado para cá eu comecei a me aventurar em torneios e competições. Eu vi recentemente fotinha da senhora lá. E para variar, ganhando, né? Não é assim. Nem sempre esses torneios são feitos com vitórias. E eu acho que o grande aprendizado
do esporte, que eu trago muito analogia para a vida profissional, é isso, né? Aham. Nos estimula a resiliência que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Nem sempre a gente entra e ganha, às vezes a gente não está num bom dia, Sim. Uhum. mas mais do que isso, o que meus professores falam muito para mim, o esporte, principalmente o beach tênis, ele é 80% emocional. Sim. Então, me colocar à prova e os Uhum. outros 20 é a técnica que a gente não pode deixar de lado, porque ela sim, existe. com certeza. Tá? É. E Mas- assim, desculpa te interromper, mas Imagina. o Hotelier News agora faz um torneio de tênis, né? Não é beach tênis, é Mas tênis. fica a dica, Mas fica a dica, inscrição, acho que ainda dá tempo de fazer. porque eu participei recentemente de um evento do trade da concorrência. Tô Então, sabendo, tô fica a sabendo. dica aqui para vocês também colocarem o beach tênis, além não só o tênis, tá? Chegaremos Ah, lá. anotado, Chegaremos lá. anotado. Que daí eu vou ser inscrita e vou competir. Ah, show de bola. E ela, assim, essa questão de não ganhar sempre também vem do time que ela torce, que é um Ih. absurdo ela torcer pra esse time. Que Você time? lembra? Com certeza. É uma das maiores decepções da minha vida, essa questão toda, que ela é corintiana, né? Sou corintiana. Flávia, não dá para defender mesmo. Eu sou corintiana, Não meus dá filhos pra são defender. corintianos, meus filhos Então. amam futebol, eu levo eles no estádio. Então, Ah, não que vencer gostoso. sempre vem daí também. É um aprendizado de antes já. E assim, você dança, dá pra gente pedir pra você fazer um passo aqui, dar uma Não, palhinha? Não? Então isso não. Ah, pessoal, tá vendo? Era surpresa, mas perdeu. Né, pra gente fazer um negócio diferente aqui, não é todo dia que a gente tem uma dançarina aqui como convidada. E Eu faço apresentações semestrais. Ah, é? Ah, legal. Onde? Depende do teatro que é escolhido, mas faz parte ali do frio na barriga, Entendi. do aprendizado, né? Uhum. A técnica. Nova York, gente. Não, é Milão, de São Paulo Milão, mesmo. essas coisas. E para onde é que a senhorita, quando pode, né? Quando tem. Não, vou voltar uma de carreira, Eu depois acho que a você gente. sabe essa resposta. Não, calma. Tá. Eu vou voltar para a carreira porque também tem uma curiosidade agora. Assim, nós somos muito entusiastas aqui das lideranças femininas, nada contra e tal, principalmente no nosso setor, que a gente acha que é muito importante cada vez ter mais. E aí, agora ocupar um cargo de alta direção, enfim, como é que está sendo isso para você? O que você tem trazido de aprendizados, né, dentro desse contexto, sendo mãe? Olha, aprendizados diários, assim, eu sou extremamente aberta a sempre aprender. Acho que isso é um valor que a gente tem a possibilidade de ter ao trabalhar com profissionais diferentes de você. Então, fazer parte do comitê hoje executivo é extremamente agregador. Entender de diversas outras formas de pensar e consensuar o caminho que fazer parte, né, desse consenso do caminho que a empresa está seguindo é extremamente enriquecedor também. Sempre é um desafio, porque existem esses preconceitos, como a gente falou lá atrás, em uma Sim. reunião, enfim, que nós possamos ter, mas acho que isso, a gente, como mulher, a gente conseguiu criar um pouquinho de espaço e de voz. Então, eu me sinto extremamente confortável hoje em poder colocar os meus pontos, meus Legal. projetos. Eu sou uma entusiasta de tecnologia, Sim. trago muita tecnologia nos projetos voltados para eficiência operacional. E eu acho que a competência ela não tem gênero, né? Então, a gente Mas a gente conseguiu sabe que quebrar um pouquinho. Mas a gente sabe que é Ainda complexo. existe. Não vou mentir para você, mas uma das coisas que o próprio Alexandre trouxe quando me convidou para assumir a área de operações é isso, o toque feminino, o lado de observação que vocês têm, detalhes, em conseguir fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e ter uma visão bem específica que a hotelaria exige. Sim. Então, a Porque fala dele também eu foi falo muito muito disso porque, assim, por exemplo, eu como uma pessoa negra, você como mulher, a Nai como mulher, estar em alguns cargos é muito importante para uma representatividade de quem muitas vezes está na base. Com certeza. Exatamente. Entendeu? De olhar, de ver, falar. E assim, agora as pessoas até vendo esse lado da maternidade, enfim, que não conhecia e tal, entendendo que tem uma pessoa ali que pode ajudar a mudar alguns contextos. Porque a gente sabe que ser mãe
num mercado de trabalho competitivo e tal, é Sim. extremamente desafiador, Uhum. Uhum. né? Filho na escola, Filho doente, filho tem um doente em doente. casa. Então, o que precisa entender, infelizmente, quando a gente vai fazer um recorte social, boa parte das mulheres que trabalham não tem uma rede de apoio. E aí também é um equilíbrio Sim. importante que a gente precisa ter. Porque a gente sabe que as áreas operacionais, muitas vezes, assim, cara, o gestor tá lá brabo, eu ia falar uma palavrão aqui, mas ele tá bravo pra caramba. Mas, cara, às vezes, sei lá, a camareira, a garçonete, enfim, ela não tem com quem deixar o filho. Vai fazer o quê? Vai, sabe, falar que ela é uma péssima profissional porque ela teve que ficar cuidando do filho? Não, são equilíbrios importantes, né? E eu acho que quando você chega nesse cargo de um comitê executivo, a gente consegue implementar algumas mudanças importantes para isso. Né? Sim, sim. Isso tem sido muito positivo, assim, essa construção. Então, a própria empresa, a gente faz controle de dados de quantidade ali de mulheres nos cargos intermediários de liderança. Então, a gente já está Legal. num equilíbrio bacana, Bacana. hoje 50%. Então, isso tem acontecido, a mulher tem conseguido criar esse espaço um pouco maior no mercado. Obstáculos ainda vão acontecer, mas aí eu acho que é uma questão de conquista mesmo, De conquista. de posicionamento. E como que você busca inspirar, né, as outras colaboradoras, quem está na média gerência, quem está na base também, mostrar que o caminho ele é possível, né, para as mulheres também? Eu costumo dizer que, já me perguntaram, né, o que você fez para chegar até aí, eu humildemente também digo que eu só segui o meu instinto, eu segui as diretrizes, eu procurei a ICH, uma empresa que dá muita abertura para a inovação, dá muito espaço para um protagonismo, Legal. e eu gosto disso, então eu acabei me destacando por colocar as minhas ideias nos projetos e ter o apoio da ICH para fazer acontecer. Então, eu não fiz nada de diferente, tá? Eu só pude me expressar através dos projetos que eu acreditei e tiveram projetos que não deram certo, Sim. assim como tem jogos que não ganhamos. E aí, mas serve de aprendizado, né? Serve talvez um projeto, vamos ajustar um pouquinho aqui, ali e tal, vamos tentar fazer acontecer. Mas esse foi o caminho, assim, ter a liberdade de poder atuar e trazer novas ideias. E falando, né, de mulheres que te inspiraram na hotelaria, você já comentou da Maria Rosa. Quais outras líderes também que te inspiraram a seguir, a buscar ser hoje a alta executiva que você é? Olha, a própria Tia Kwaok, Sim. que eu tive a oportunidade de trabalhar bem próxima também na Blue Tree, eu pude conhecê-la um pouco mais, então, é uma profissional extremamente inspiradora. Tem na ICH também muitas profissionais mulheres que me inspiram, mas eu acho que o que mais me inspira são esses empoderamentos, mas sempre com dados e fatos, posicionamentos bacanas. Eu admiro muito a Lisete também, Sim. que é uma profissional. Esteve aqui com a Nunca gente. trabalhei com ela, mas tenho conhecidos que trabalham diretamente com ela e que falam muito desse lado humano que eu me identifico, que eu acho que é um diferencial também que eu tenho de passa sangue aqui, eu sou Sou gente, também De passo, carne e também osso, fico né? doente, também tenho minhas dificuldades, os problemas, como todo mundo, mas eu acho que só não tem solução para a morte. Então, não venha trazer um problema para mim sem pensar numa solução. Então, eu estimulo muitas pessoas, me tragam um problema, mas o que você pensou de solução? Vamos construir juntos. Sim. Né? Então, mais ou Legal. menos nesse caminho, mas as inspirações, elas são infinitas. Fico até com receio de esquecer alguém. Não, mas é tranquilo. E quando você tem tempo livre, né? Aquele tempo de descanso, assim, tá viajando para onde? Olha, Pra lugar nenhum. não mudou, tá? Mas você vai lembrar, até que te disse isso, você vai saber, mas eu sou muito fã da Disney. O Mickey sempre vence, gente. É algo assim que eu fui recentemente agora de férias com os meus filhos, né, em janeiro desse ano. E sempre que eu vou pra lá, eu sou surpreendida.
com alguma questão de encantamento, com alguma questão de serviços e surpreender alguém que conhece como que funciona, né? Os bastidores, eu tenho muita vontade de sempre passar por isso, então os meus filhos também gostam muito. Imagino. Não é por acaso, É, será que eu incentivei? Não sei, não sei. mas é um lugar que eu não canso de ir. E principalmente agora, nesses parques novos, é difícil explicar, né? Eu costumo dizer que você precisa ir para lá para entender o que eu tô falando. Sim. Mas nesses parques novos, a tecnologia me encantou, assim, o que foi feito com a íris do olho. Então, eu fiquei curiosa, eu vou lá, pergunto, mas como que funciona e tal, e quero trazer aquela questão, aquele serviço, enfim. Então, E com uma hospitalidade absurda, né? É Eu tive que dar o braço a algo torcer. incrível. Não pretendo ir. Assim, Você sempre né? me julgou por isso? Não pretendo ir, não sei. Nunca diga nunca, mas não sei. Mas, assim, eu tenho que reconhecer que a hospitalidade é absurda. É absurda. É absurda do meu filho estar chorando e chegar um cast member e por que você tá chorando? E pera só um pouquinho ir lá e pegar um Mickey e dar para ele e ele parar de chorar. Então, assim, é algo que a gente tem muito a aprender ainda. Sim. Eu nunca fui à Disney, mas tantos hoteleiros falam sobre a Disney, sobre esse tipo de hospitalidade, esse acolhimento, que eu tô louca pra ir pra Disney agora também, gente. Eu te dou Agora. umas dicas. Vou querer. Agora ganhou. Fora a Disney, tem algum outro lugar, minha senhora? Eu gosto muito de viajar com os meninos à praia. Legal. Eu gosto muito do contato com a natureza. Eu acho que a gente, areia, querendo ou não, né? Quem sabe por que será, mas tem uma recarga energética importante. Então, sempre que posso, também estou com os meninos viajando, levo eles para o sul para eles conhecerem um pouquinho da cultura gaúcha que faz parte da empresa que eu trabalho hoje. Sim. Então, as férias de julho, eles estão sempre por lá comigo também. Legal. E procuro diversificar, é que falta um pouco de tempo às vezes, né? Eu viajo muito a trabalho e o pessoal acha que não dá para você ir na praia. Eu falo, gente, que horas? Eu trabalhei um ano e quase um ano e meio em Olímpia, né? Ali dos parques aquáticos. Pergunta quantas vezes eu fui num parque aquático. Pois é. Nenhuma. Pois é. Nenhuma. Cara, realmente a gente é o meme, né? Quando eu falo que trabalho com hotelaria, o que as pessoas pensam? Resort, piscininha, tomando um negocinho e tal. Qual que é a realidade? Escritório, enchendo um monte de coisa e tal, e afins. Sem horário. Entendi. Eu não lembro, você é afeita a cozinhar? Enfim. Amo. Uma das minhas terapias também. Adoro. E qual que é a sua especialidade? Eu amo fazer uma batata que eu faço sempre no Natal. Que é mais demorada a ser feita, mas nos finais de semana, quando eu tô com os meus filhos também, eu procuro cozinhar para eles. Eu acho que cozinhar é uma maneira também da gente de demonstrar amor, colocar né? sentimento, enfim. Eles gostam muito de fazer parte, então tenho vários vídeos. Numa das escolas eles traziam o conceito Cooking Class, que são aulas de culinária, então eles têm já... As escolas hoje têm estimulado também isso, então a gente tem aquele momento família, de fazer um café da manhã, um almoço diferente, ou até um jantar. Então eu também estimulo eles nesse sentido. E é bom, né, para tirar das redes, sim, né? Sim. O contato ali com a água, entender que as coisas se misturam e se transformam. E como é que tá essa questão para você, sendo mãe de um... Tem 4, né? O mais novo tem 6 e o mais velho tem 9. E como é que tá essa questão de tentar trabalhar as redes, essas conexões, diante de toda essa loucura que está acontecendo? Cara? É um grande desafio, eu tenho muita preocupação com esse tema, mas eu converso muito com eles, né? Eu tento entender o que eles estão vendo, eu consigo monitorar. Então, eu não deixo redes na minha casa. Às vezes eles põem alguma coisa na TV, no YouTube para eu conseguir monitorar, então eles não têm celular nem nada.
mas é preocupante. Sim. Mas eu procuro conversar, esclarecer, ser muito aberta para que eles me tragam qualquer dúvida, enfim. Mas eles aprendem as coisas, às vezes, mais rápido que eu, Sim, Mas com é com esse certeza. acesso. Porque é né? meio E me inevitável, ensinam. né, cara? Meio doido, assim, né? Aquela história de Six Seven, eles me trouxeram antes de eu... Até hoje eu não entendi o que é isso, gente. Quer que eu te explique? Sinceramente. Te explico depois. Me Que eu fui explica ler. depois. Não, Mas é o tanto faz, né? É É. o tanto faz. mas Então, acho que você tá no caminho certo com essa questão do diálogo é mesmo. o diálogo. E de criar momentos de diálogo, que também é super importante, né? Sim. Eu, assim, nos anos pra cá, eu tenho procurado nos finais de semana estar mais distante do celular. Mais distante mesmo, assim. Eu deixo ele, assim, sabe, meio inacessível, tipo, num lugar, assim, meio distante e tal. Se de repente vai acontecer uma ou outra coisa importante, de tempos em tempos eu vou e tal. Porque é aquilo, muitas vezes a gente quer falar para as pessoas, não, para as crianças, para os adolescentes, não faça e tal, e E você tá lá lá o tempo inteiro, né? conectado o tempo todo, né? Então, e não cria estímulos para que estejam fora dessa Exato. conexão toda. Às vezes eu tento bastante, assim, com eles também, estimular jogos. Eu tive que aprender muito sobre o futebol, né? 2 meninos. Então, às vezes eles falam, mamãe, joga futebol comigo. Eu falo, jogo, mas eu com fico no certeza. gol, sei lá. Assim, se eles fossem São Paulinos, ia ser um pouco mais fácil. Sei que você foi pro caminho mais Mas, difícil. Uber, eu vou te dizer, o futebol deles, meu filho assiste, o meu mais velho muito mais envolvido, né? Assiste Champions League, Sim. sabe de tudo. Esse álbum da Copa agora Você tá... tá investindo? Estou, né? Mas fiz alguns combinados, um pros dois. Se quer a Tá capa certo. dura, tem que Justo. ser, né? Não, pô, porque parece que o álbum completo é Não, eu mil e fico pouco, estimulando, né? vamos trocar, Acho que é vamos até trocar, mais. vamos trocar. Aí eu fico falando com as mães, organizando ali, preciso dessa, aquela, pra completar logo o álbum. E tem conseguido ir a shows, alguma coisa assim? Eu amo shows. É. Eu amo a sensação de estar em shows. Os artistas que eu gosto de entender a biografia, eu gosto de entender o porquê, o lado pessoas ali que eu disse também fala mais alto, então tudo tem um porquê, eu começo a entender através das músicas também, então eu adoro esse lado shows, sempre que posso e que estou em São Paulo, em alguma das minhas viagens, se eu consigo juntar com o lado shows, é algo que me completa bastante. E que show que te marcou, assim, foi o show da sua vida? Eu sou Eu não vou te julgar. fã Pode de não. Thiaguinho, né? Tá bom. Tiaguinho vai. Tardezinha? Tardezinha já fui em algumas. Entendi. Recentemente fui no show do Péricles, que ele tocou no meu clube. Então, sempre que tem algum tipo de show, festival, eu... Ainda bem que você não falou K-pop, que eu ia ter Não. Nada Não. contra, viu, pessoal? Fenômeno. Não cheguei. Não? Não. Não deu uma... Ainda não. Não tenho menina, né? Menina, acho que vai mais pra esse lado. Os meus meninos são fute-paródias, tudo voltado pra futebol. Entendi. E K-drama, assim, série, essas coisas, não tem visto? Gosto bastante. Sério mesmo? Eu gosto de realities. Reality... De novo, comportamentos e tal. Eu fui convidado. história. Nossa, gente. Você foi convidado? Tá vendo como eu... Pra um reality, Tem um amigo Uber. aqui, uma amiga aqui, é isso. Às vezes pode ser comprometedor. Os bastidores. Né, eu fui convidado pro meu pai com a sua mãe. Que legal. Que legal. Não, mas aí, tipo assim, eu não tinha filho, né? Então, não fui selecionado. Mas eu Que fiquei... legal. Mas se você tivesse, você participaria? Você iria? Não senti muita firmeza nesse não. Imagina, Flávia, você não conhece. Imagina eu no reality. Você acha que você ia ser cancelado? Você ia ser cancelado. Eu acho que eu ia ser convidado a retirar, assim. Que aí eu até... Porque, assim, eu convivo bem dentro de um ambiente equilibrado. Mas se tem muitas pessoas chatas, eu começo a ficar muito chato. Entendi. E aí, né, eu ia... Convivência começa a dar uma A pesada. Flávia me conhecia pela manhã, por exemplo. Ele não falava antes de tomar o café. A alma fazendo download ainda no Precisava. corpo. Ele falou, ele só me olhava. Não tomei, eu já entendia pelo olhar, né? Não tomei o café ainda. E tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, que assim, ela era muito alegre de manhã. Muito alegre.
Então a Flávia ela já começava a rachar o bico quando a pessoa já chegava. Entrava na sala. Porque ela já Sim. chegava muito feliz, muito alegre. E eu tava, tipo, ali naquele momento, a vida começando a acontecer. Então, imagina no reality. Ah, é. Num reality isso ia ser um Votação. problema. Mas foi Esse é o convidado para problema. esse reality. Fiquei surpreso. Mas alguma série que você tem visto, que você gostou, que você fala assim, cara, boa, ou algum reality recente aí que... Ai, eu não tenho certeza do nome. Mas teve uma que eu assisti que me surpreendeu muito, assim, o final. Ai, que ruim, né? Eu falar da Dar um série e não falar spoiler o aqui. nome, mas... Não vou dar spoiler, não faço isso porque eu não gosto que façam isso comigo de spoiler, mas teve uma que me surpreendeu muito, assim, o desdobramento que foi a série, e aquilo me... Eu sempre faço essas analogias e as reflexões, né? Trazendo de aprendizado, assim, pra vida e tal, mas, nossa, aquele final, eu falei, meu Deus, eu preciso assistir de novo para entender o porquê disso tudo. Então, eu adoro essas séries também de suspense, de tentar descobrir, de tentar entender o que está acontecendo, de apostar ali no final, em quem que matou, quem que fez, tá? Então, eu gosto também desse lado investigativo. Entendi. Foi ver o Diabo Veste Prada 2? Ainda não, eu ia. Sua cara. A minha cara, Sua né? cara. Não, ainda não fui, mas irei. Qual que é a sua personagem favorita? Ah, quem você acha? Miranda. Acho ela maravilhosa. Ai, Flávia. Um livro que toda pessoa deveria ler. Tem um livro que eu amo presentear, que é O Poder do Agora. Eu não sou muito de ler, mas quando eu leio, eu vou Vai com tudo. até o fim. Não é um livro para se ler de uma única vez, porque ele te faz várias provocações, mas para uma pessoa ansiosa que nem eu, entender o poder de viver o agora e tentar parar de tentar prever o que vai acontecer, que aquela previsão não vai ser sempre o seu pensamento, e tentar poder curtir um pouco mais o momento, é a mensagem desse livro e um grande aprendizado. Eu amo presentear as pessoas com esse livro. Às vezes estou conversando com alguém, tem alguma coisa e falo, peraí, eu já compro o livro e já mando entregar. E falo, leia esse livro. O pessoal da editora tá falando assim, essa menina gosta mesmo. Ela já comprou quantos? 588 livros ela comprou aqui. Mas leiam. É best-seller. Anotado, vou ler também, porque eu preciso também desse tipo de reflexão. Depois me conta. De trazer pro agora, Ainda tá ser mais ansiosa? presente. Não, eu melhorei bastante, De assim. boa. De novo, o meu remedinho é o meu esporte. Não, tô brincando. O remédio é o esporte. E a gente precisa buscar esse equilíbrio, né? Sim. Então, acho que mãe me trouxe bastante isso, porque tem a questão da preocupação ali, se tá tudo bem ou não, com os meninos. Você comenta um pouco de rede de apoio. Tem uma rede de apoio muito importante para que eu consiga também ter todas essas viagens, essas ausências, porque vem a culpa. Sim. Não vou mentir para vocês, mas de novo, tudo na base da conversa, né? Eu explico muito para eles. Já tive que passar aniversários longe deles e não tem como voltar, né? Aquele dia. Mas a base da conversa, explicando, depois a gente comemora, é só uma data, mas o importante é nós estarmos juntos e etc. Que é o que eu vou tentando construir. Mas a minha rede de apoio, minha mãe, minha avó, nossa, são essenciais ali na minha vida. E você quer fazer aquela pergunta? Não, faz aquela final que eu Aquela. deixo para você, porque... É uma pergunta que a gente faz para todos, né? Uma pergunta complexa e simples ao mesmo tempo, né? Qual o sentido da vida para você? Olha que profundo. Acho que de todos esses aprendizados que eu tive, é o que a gente tem que mais valorizar, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, o lado intenso é o que eu procuro também estimular os meus filhos. Vamos fazer, não vamos deixar para amanhã, porque a gente de fato não sabe o que pode vir a acontecer. Mas é tudo assim, a gente tem que valorizar o privilégio de poder aprender e errar
e conhecer pessoas e, enfim, em criar ali os valores que a gente tem até os dias de hoje. Então, sou muito grata de ter a oportunidade de viver esta vida. Com certeza. A gente já teve... É uma pergunta muito legal de fazer, porque a gente já teve tantas reflexões diferentes aqui, né? Respostas muito simples e pessoas que chegam aqui e fazem, nossa, dissertam e fazem reflexões super profundas. Então, isso diz muito sobre cada um, né? Não sei de quem que foi a ideia de fazer essa pergunta. Peter, imaginei. Né? Grande Peter. E estando aqui com a Flávia, gente, vai ser rasgação mesmo, a gente não se vê há muito tempo e a gente se adora, tá? Então, é isso. Mas quando eu falei desse preconceito, porque muitas vezes a gente tem... as nossas trajetórias têm contextos muito diferentes, muitas vezes. E a minha, da Flávia, assim, era muito díspare quando a gente se conheceu. Muito, assim. Era uma coisa muito distante. E a gente se permitir se conectar, eu acho que foi uma das coisas muito legais que teve. Com certeza. Porque muitas vezes a gente fica pensando assim... porque a Flávia, por exemplo, ela foi para o nosso hotel dentro de um contexto em que era um pedido da gestora geral. E aí, sendo um pedido da gestora geral, de repente ela chega num contexto ali que a galera já fala, tá vendo? Foi indicada para estar aqui, né? Exatamente. Ok. E se eu não me permitisse conhecer a Flávia antes de achar isso, antes de, enfim, e tal, através da atitude dela, talvez a gente não ia se conectar tão maravilhosamente como a gente se conecta por isso. E muitas vezes acontece isso muito entre as equipes. A pessoa é assim, a pessoa... Não, gente. Se permita conhecer, exato. Se permita entender. De repente, mesmo que a pessoa pode ter uma trajetória diferente da sua, ela pode ter algo a agregar e vice-versa. Então, eu acho que são reflexões importantes, né? E assim, a gente se conheceu em contextos que a nossa vida era muito livre, né? Vários happy hours, várias... Uber corta. Não, mas de contexto que a gente era muito, assim, livre e, assim, aí, assim, mãe e tal, eu também dentro dos meus contextos e tal, e a gente se reencontra e tal, e vendo o quanto que a gente conseguiu manter, né? Ter vidas que a gente não perdeu as nossas essências, né? Que eu acho que é super importante. Então, é isso. Que, querendo ou não, é o que conecta, né? É a essência sempre. É o que conecta de aprendizado, de várias coisas que ficou. Então, é isso. Gostou de estar no lobby? Bastante. Passou super rápido. É rápido, né, meu? Sim. Que prazer de novo. Prazer. Eu vou ter que marcar uma vez por mês pra te ver, né? Tá bom, fechado. É só assim pra te ver. Não, mas vamos mudar isso. Isso eu acho que é algo que também traz de aprendizado. A gente tem que valorizar essas conexões boas que nós temos, trocar sempre, estar próximos. Óbvio que o momento das vidas às vezes vão distanciando, mas o que mostra que nada muda quando a gente se reencontra e consegue ter a mesma conexão, né? Ah, que legal. Maravilha. Você quer encerrar? Quer que eu encerre? Pode encerrar, você. Por favor. Olha, te love, você sabe. Igualmente. Brigadão por estar com a gente aqui nesse episódio. Obrigada, Uber. Obrigada por aceitar o convite, Obrigada. Flávia. Também muito bom te conhecer mais a fundo, né? A gente só tinha se falado em contextos, né, de entrevista, evento, etc. Então é muito bom também tirar essa camada corporativa da pessoa e conhecê-la um pouco mais por trás. Exato. Tem presença de alta executiva. Alta executiva. Gente, para vocês que chegaram até aqui, muito obrigado. Foi mais um episódio muito especial para mim. Curtam, compartilhem, indiquem pessoas, porque aqui no Hotel Lobby Talks a gente sempre tem essa pegada mais humana, né? De mostrar que os hoteleiros têm várias situações cotidianas que também acontecem com a gente no dia a dia e serve às vezes até de inspiração, né? Para prosseguirmos nas carreiras, irmos para cargos de lideranças e afins. Até o próximo episódio do Hotel Lobby Talks. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo.